Olá, meus amigos, professor Arley Souza falando mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aí a nossa aula 7, parte 3, tá certo? Abordando aí agora a classificação dos bens no Código Civil, apresentando para vocês, desde já informando aos amigos, a necessidade de, além de assistir a nossa aula, né, em que nós esclarecemos os conceitos, vocês tentarem ler a lei, né, ler a letra da lei, pelo menos uma vez, sobre cada um dos temas, né? Então, lá no Código Civil tem um título lá dos bens, um capítulo que fala dos bens. Então, você lê as disposições do Código Civil uma vez, pelo menos, na sua vida, na véspera da prova. Você assiste a nossa aula. O jeito de você estudar está bem na vida, na prova, de qualquer concurso. Você assiste a aula do professor. Assistir a aula do professor, depois eu vou pegar a apostila do professor e vou reler ela e fazer as minhas anotações reassistindo a aula do professor e as observações na apostila. Beleza. Fiz isso, vou fazer questões. Aí eu pego questões de concursos anteriores e vou elaborando, e vou fazendo essas questões, né? E vou vendo meu nível de acerto. Depois que eu vejo o nível de acerto e vejo onde eu estou errando mais, eu pego essa partezinha que eu estou errando mais, e aí eu vou ler na lei, o texto da lei, daqueles temas que eu estou errando mais. Faço isso, retorno para assistir a aula novamente e revisar depois de 5 dias. Reviso a aula do professor e vou de novo para exercícios. Não façam apenas os exercícios que eu estou lhes passando. Esses exercícios vão lhe ajudar, mas é preciso que os alunos, além da aula do professor, também busquem por si resolução de provas antigas, né? Porque nós aqui fazemos um apurado de provas dos últimos 5 anos, fazemos algumas questões de prova dos últimos 5 anos, mas o aluno também precisa fazer a parte dele. O aluno não pode ser apenas aluno, ele tem que ser estudante. Joia? O aluno, a diferença de aluno para estudante aluno é aquele que assiste às aulas. O estudante é aquele que estuda, certo? Então, façam isso, usem essa estratégia, que o resultado virá, tá bom? E quando vocês chegarem lá no dia da prova, e vocês virem que as questões que nós demos aqui foram questões que caíram, ou de forma semelhante, ou de forma igual, quando vocês viram que na apostila vai ter todas as respostas das questões, e o que não tiver lá expressamente, você vai ter complementado com a leitura do texto da lei, vão dizer, poxa, esse cara me ensinou tudo que eu precisava. Eu alcancei o meu objetivo e, pelo menos, você vai mandar um agradecimento lá para o seu professor que lhe direcionou nos estudos. Porque, muitas vezes, no começo do estudo de concurso, o mais difícil é você ser direcionado para o que vai cair. Bom, se você pegar um livrão de direito civil desse tamanho, dessa largura, você vai se perder. Não precisa. Certo? Isso é se você for ser jurista. Mas se você quer ser aprovado no concurso, não precisa de um livrão. Só você ter muito tempo. E o tempo, meus amigos, para esse concurso próximo, está muito, né, aí em cima, né? O concurso vai ser em junho. Então, a gente tem que focar no que a gente está fazendo. Beleza? Então, sem maiores delongas, vamos continuar aí nossa aula 7, parte 3, agora falando da classificação dos bens no Código Civil propriamente dito. Meus amigos, classificação dos bens no Código Civil Brasileiro. CCB, entenda, Código Civil Brasileiro, tá bom? O Código Civil Brasileiro apenas os classifica. Há critérios para a classificação no Código Civil Brasileiro. São 3 os critérios de classificação dos bens no nosso Código Civil. O primeiro critério diz o seguinte: considera os bens em si mesmos. O primeiro critério considera os bens em si mesmos. E quanto a esse critério, os bens podem ser considerados bens móveis ou imóveis, bens divisíveis ou indivisíveis, bens fungíveis ou infungíveis, bens consumíveis ou inconsumíveis, e bens singulares ou bens coletivos, certo? Esses são os bens classificados e considerados em si mesmo. Bens imóveis ou móveis, bens divisíveis ou indivisíveis, bens fungíveis ou infungíveis, bens consumíveis ou inconsumíveis, e bens singulares e bens coletivos, certo? Vamos detalhar um pouco cada um desses tipos aí de bens, certo? Bens imóveis e bens imóveis.
imóveis, né? Vamos analisar primeiro esses, tá certo? Beleza. Bens imóveis podem ser imóveis pela sua natureza, imóveis por acessão e imóveis por força de lei. Então, um bem pode ser considerado imóvel pela sua própria natureza, o bem pode ser considerado imóvel por acessão e o bem pode ser considerado imóvel por força de lei, certo? Quando é que um bem é considerado imóvel pela sua natureza? Por exemplo, quando ele está fixado no próprio solo, o terreno é um bem imóvel e ele não é apto a movimentar-se por força própria. Então, o solo é um bem imóvel. O subsolo é um bem imóvel. O espaço aéreo sobre o perímetro daquele solo é um bem imóvel. Tá joia? Pela sua própria natureza. Beleza. O que seriam, professor, bens imóveis por acessão? São bens que foram somados ao solo, certo? E com isso adquiriram a qualidade de imóveis, certo? O bem pode ser imóvel por acessão e essa acessão ter sido proveniente de um fenômeno natural ou de um fenômeno artificial. Quando aquela coisa adere ao solo, se soma ao solo por um fenômeno natural, nós temos a acessão natural, e ela pode se dar de alguns modos previstos no Código Civil, por avulsão, aluvião ou árvores naturalmente produzidas pelo solo. Então, vamos supor, você tem um terreno, certo? Em que esse terreno começam a brotar árvores nesse terreno, né? Essas árvores são imóveis, né? Elas estão lá presas ao terreno, por acessão natural. Elas nasceram naturalmente no terreno, produziram-se e cresceram-se a partir do solo, certo? Então, é um bem imóvel, porque não tem capacidade de se locomover, certo? Por acessão natural. Professor, o que é avulsão e o que é aluvião? A avulsão, meus amigos, é um fenômeno que acontece, tanto a avulsão como a aluvião, são fenômenos que acontecem nas margens dos rios e lagos, certo? A avulsão é um fenômeno que acontece quando uma parte do terreno, de forma abrupta e violenta, adere a outro terreno de uma vez só, de forma rápida, né? De forma, por exemplo, por meio de um enchente. Há um enchente que move, por exemplo, um terreno de determinado local, esse terreno se move ao longo do rio e adere em outra parte da margem do rio, por exemplo, juntando-se ela por meio de um fenômeno violento e brusco. Chama-se avulsão. Isso. Então, você tem lá o seu terreno, quando você vai dormir, tem uma enchente que você acorda no dia, tem lá, aderido ao seu terreno, que era de até 100 metros, mais 50 metros que veio levado pela enxurrada. A isso nós chamamos de avulsão, em linguagem popular, certo? Aluvião é um fenômeno semelhante à avulsão, só que ele decorre de adesão de terrenos de forma gradativa e pequena ao longo do tempo, né? Também carregados, muitas vezes, pelas correntes de água, tá certo? Então, o aluvião é um fenômeno que faz com que o solo se expanda por detritos ou por novos pedaços de solos que vão aderindo a ele de forma lenta, nós chamamos de aluvião. E a avulsão é quando essa adesão de uma parte do solo carregada por um enchente ou por uma corrente de um rio adere na margem do terreno de outrem de forma abrupta e violenta. Nós chamamos isso de avulsão, certo? E também é possível o bem imóvel por acessão de forma artificial, que é quando nós, por exemplo, construímos um imóvel no terreno, um prédio no terreno, um edifício, né? Ao solo aderiu o imóvel por acessão. Então, ao solo ascendeu um edifício, artificialmente, pela construção dos seres humanos, certo? Ou então, ao solo, nós fazemos uma plantação de milho no solo.
Então, aquela plantação de milho é um imóvel por acessão artificial, porque nós plantamos milho ali, fizemos uma cultura de milho. E além desses imóveis, né, nos termos aí do nosso Código Civil, pela natureza, por acessão, nós também temos imóveis por força de lei, certo? O artigo 80 do Código Civil Brasileiro enumerou 2 direitos subjetivos e, devido à sua importância, batizou-os como bens imóveis, certo? O objetivo da lei foi conceder todas as prerrogativas de bens imóveis a esses 2 direitos, né? Como prerrogativas de características de segurança que a lei confere aos bens imóveis a esses direitos. Então, o artigo 80 do Código Civil prevê isso. Joia? Tranquilo, doutores? Então, continuando nosso assunto, né? Vamos aqui. Professor, o que é que diz o artigo 80 do Código Civil? Vamos ler agora. Artigo 80 do Código Civil diz o seguinte. Deixa eu ler para vocês aqui. Vou parar de compartilhar aqui a tela rapidamente para a gente ler o Código Civil nesse artigo 80, tá certo? Ctrl F, 80. Diz o artigo 80 o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui. Artigo 80. São considerados imóveis para os efeitos legais. São considerados imóveis para os efeitos legais. Certo? Vou até aumentar aqui o zoom. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. São considerados imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta, certo? O artigo 80 do Código Civil, portanto, a lei, portanto, atribuiu a esses direitos subjetivos o direito real sobre imóveis e as ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta, atribuiu a eles o caráter de imóvel por disposição legal. Beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo. Legal o senhor ter trazido aí o código, né? Exatamente. É uma forma de a gente aprender mais. Mas vocês, repito, terão que ler também por si sós as disposições do Código Civil que tratam dos bens, tá bom? A disposição do Código Civil que trata dos bens começa ali do artigo 79 e vai até o artigo 103. Então, do artigo 79 até o artigo 103 é onde está tratado os bens e é bom a leitura. Joia? Porque isso que nós estamos trazendo aqui para vocês é um resumo de livros que nós lemos, de estudos que nós fizemos no Código Civil, mas que exigirá de vocês a leitura do Código de forma complementar, certo? Aqui nós estamos apresentando os conceitos. Beleza, professor, beleza. Então, primeiro, direito. O primeiro bem imóvel por disposição legal, nós já dizemos aqui que é o direito à sucessão aberta. Significa que uma sucessão que já se abriu, ou seja, uma pessoa já faleceu, e os herdeiros agora têm direito qualificado como bem imóvel. Então, se alguém morre, meus amigos, se alguém morre e tem bens, no momento da morte, em virtude do princípio do Saizine, que é outro assunto que não vai cair na prova de vocês, de direito civil, né? Tem a ver com direito de herança. Em virtude do princípio da Saizine, há a abertura imediata da sucessão para os herdeiros. E essa sucessão aberta tem natureza, por disposição da lei, de direito, aliás, de bem imóvel. Tá bom? Beleza, beleza. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. José falece deixando João como único herdeiro. O patrimônio de José era 80 motocicletas. Veja, 80 motocicletas são todas o quê? Bens móveis. Motocicleta é um bem móvel, certo? Mas o direito de João herdar
é um bem imóvel por expressa disposição da lei, pouco importando o que o patrimônio se constitua exclusivamente de bens móveis. Deu para entender a lógica? Então, o direito em si de herdar aquelas 80 motocicletas é considerado pela lei um bem imóvel. Joia? Consequência disso. Tem consequência jurídica isso? Tem, professor. Tem consequência jurídica, sim. Qual é a consequência jurídica? Se João quiser ceder este direito, ou seja, esse direito imóvel, precisará fazê-lo por meio de uma escritura pública. Terá que ter vênia conjugal, ou seja, terá que ter autorização da sua esposa. E vai ter que pagar o imposto típico da transmissão de bens imóveis, ITBI. Certo? Beleza. E o segundo direito, que é considerado bem imóvel por disposição legal, é o direito real sobre imóvel. Por exemplo, Maria tem o direito real de habitar o imóvel da sua irmã. Direitos reais não caem na prova de vocês, mas existem alguns, certo? Direito real de usufruto, de habitação, de propriedade. Nós temos a posse, e não é um direito real propriamente dito, mas tem muitas características de um direito real. Então, nós temos a enfiteuse, direitos reais. Isso não vai cair na sua prova, mas você tem que se lembrar e memorizar que o direito real sobre bens imóveis são considerados bens imóveis. Tá bom? Beleza. E, professor, quem são os bens móveis, professor? Quem são os bens móveis? Bem, os bens móveis também podem ser móveis por natureza, igual os bens imóveis, podem ser também chamados de semoventes, certo? E também nós temos os bens móveis por força de lei. Olha? Quais são os bens móveis por natureza, professor? São aqueles suscetíveis de remoção sem alteração da sua substância. Então, se eu tenho uma caneta, se eu tenho aqui meu celular, eu posso movimentar ele sem removê-lo de um local para outro, sem alterar a sua substância, ele é um bem móvel. Semoventes são bens que têm força própria, que conseguem se movimentar por força própria. Chama-se de semoventes. Por exemplo, cavalo, cachorro. Ah, professor, meu cachorro não é um bem móvel. Ele é da família. Tudo bem, você trata o seu cachorrinho de estimação dessa forma, de forma carinhosa, né? Todavia, para fins legais, ele é considerado um bem móvel. Tanto é que você pode vendê-lo, né? Se o cachorro não fosse um bem móvel, fosse um sujeito de direitos, você não poderia vendê-lo, né? Porque os sujeitos, eles não são objeto de relações patrimoniais, né? Os objetos é quem podem ser os objetos é quem que fazem parte das relações comerciais que podem ser negociados no mercado. Os sujeitos não, certo? Os sujeitos, pela dignidade do sujeito humano, ele não pode ser objetificado. Beleza? Beleza. E existem ainda os bens móveis por força de lei, como também acontece com os bens imóveis. Qual é o bem móvel por força de lei, professor? Qual é o primeiro direito que é um bem móvel por força de lei? Direito real sobre bem imóvel. Um direito real sobre bem móvel é considerado bem imóvel por expressa disposição legal. Certo? O segundo direito, considerado bem móvel, as energias com valor econômico. Energias com valor econômico são considerados bens móveis. Então, professor, a energia elétrica, professor, é um bem móvel? Como assim, professor? Se eu for pegar na energia elétrica, eu levo um choque. Levará mesmo. Então, mas a energia elétrica, ela tem valor econômico. Então, ela é considerada um bem móvel. A energia dos ventos, ela tem valor econômico ou não? Tem. É considerado um bem móvel. As águas que fazem parte da usina de Itaipu, né? E que tem valor econômico, a queda de energia, não as águas, mas aquela queda de energia, a energia produzida por aquelas águas tem valor econômico bem móvel, certo? Então, as energias com valor econômico são considerados
bens móveis por expressa disposição da lei. E, além disso, também é considerado bem móvel, por expressa disposição da lei, os direitos pessoais referentes a bens móveis. Beleza. Isso é o que está na lei. Beleza? Além disso, professor, o que seriam bens fungíveis e bens infungíveis? Bem, fungível, meus amigos, fungível é aquele que pode ser substituído, trocado por outro da mesma espécie e qualidade. Infungível é o que não pode passar por essa operação de troca. Então, vamos dar um exemplo a vocês de um bem fungível e de um bem infungível. O dinheiro, ele é um bem fungível. Você pode trocar uma nota de R$100 por outra nota de R$100, de mesma espécie e qualidade, sem que ele perca valor. Certo? Sem que ele perca a sua substância, sem que ele perca valor. Beleza, professor, beleza. E um bem infungível? Bem, um bem infungível é aquele que não pode ser trocado sem que haja a perda do seu valor. Então, imaginemos aí um quadro da Mona Lisa pintado por Michelangelo. O quadro da Mona Lisa pintado por Michelangelo, você pode ter mais aí 200 quadros pintados por vários pintores, bons até, conhecidos, certo? Imitando a obra de Michelangelo. Aliás, Mona Lisa foi Leonardo da Vinci, né? Foi Leonardo da Vinci, né? Vamos até consultar isso aqui para mim não falar uma bobagem. Mas eu acho que Mona Lisa é uma obra de Leonardo da Vinci, não é de Michelangelo, não. Mona Lisa. Mona Lisa. Obra de Da Vinci, tá certo? Da Vinci. Não foi de Michelangelo, não. Peço até desculpa. Leonardo da Vinci. Beleza. Então, meus amigos, Mona Lisa. Mona Lisa é uma obra de Leonardo da Vinci. O preço da obra de Mona Lisa é inestimável. Ela é um bem imóvel, porque é um quadro, é uma pintura. Você pode locomovê-la, né? Mas ela é infungível, porque por mais que outras pessoas muito talentosas pintem uma obra imitando a Mona Lisa, jamais ela vai poder ser, ela vai ter o valor intrínseco que a obra Mona Lisa tem. Certo? Beleza? Então, bem infungível é aquele que não pode ser substituído por outro de mesma espécie e qualidade. Aí eu dei o exemplo do dinheiro, que é um bem fungível, e, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Bom? Beleza. Professor, o que são bens divisíveis e bens indivisíveis? O próprio nome nos ajuda nesse caso, né? Divisível é aquele que fisicamente pode ser dividido, né, sem perder completamente o seu valor, né? É divisível o bem que, após ser fracionado, mantém a sua substância sem diminuição de valor. Indivisível é aquele bem que não pode ser fracionado sem perder o seu valor. As partes podem estipular, para suas relações jurídicas, que o bem seja considerado indivisível, apesar de haver a possibilidade física de seu fracionamento. Então, as partes podem negociar isso aí, certo? A lei pode fazer o mesmo. A lei também pode fixar que um determinado bem, por mais que naturalmente ele seja divisível, certo? A lei pode determinar que ele vai ser indivisível para fins legais. Vou dar um exemplo para vocês. O terreno é perfeitamente divisível. Um terreno, ele pode ser dividido, não pode, fisicamente? Pode. Só que a lei diz que o terreno urbano que possui 250 metros quadrados, para fim de planejamento urbano, ele é indivisível. Então, naquela cidade que a lei disser isso, esse tamanho, ou seja, 250 metros quadrados, será o tamanho mínimo de qualquer terreno dentro daquele município, para fins legais, por motivos de ordem pública definidos numa lei. Então, a lei pode definir a indivisibilidade. Não só a lei e as partes. Joia? Tranquilo, professor. Bens divisíveis, bens indivisíveis. Show de bola. Agora vamos falar dos bens consumíveis e dos bens inconsumíveis, né? Aqui eu trouxe mais um exemplo, né? Quando duas pessoas devem um bem indivisível, quando duas pessoas estão devendo a entrega de um bem indivisível, o credor pode cobrar tudo de um só.
Então, imagine aí, ó, que você tem você e sua esposa, e vocês venderam seu cachorrinho, que é um bem móvel, né? É um semovente, é um bem móvel. E você e seu esposo estão obrigados a entregar o seu cachorrinho, ou, por exemplo, um filhote do seu cachorrinho, a um comprador. Veja, o filhote do seu cachorrinho é um semovente. Ele é um bem indivisível. É um bem móvel e indivisível. Você não pode repartir o cachorrinho no meio, né? Porque ele vai perder o seu valor e vai morrer. Ele não pode, né? Então, meus amigos, esse cachorrinho que você é o seu filhote, ele pode ser cobrado por ser um bem indivisível. O credor desse cachorrinho pode cobrar tanto da esposa como do marido que se obrigou a entregar a ele, porque ele é um bem indivisível. Tá joia? Já se o bem é divisível, o credor tem que cobrar a parcela, a cota parte de cada um dos devedores. Show? Tranquilo? Beleza, professor. Beleza. Estou entendendo sim. Estou entendendo bem. Bens consumíveis e inconsumíveis. Veja, bens consumíveis são aqueles que o seu uso, o seu consumo, gera a destruição imediata do bem. Exemplo, um gênero alimentício. Né? Se você tem lá um pão é um bem móvel, consumível. Depois que você come o pão se deteriorou, né? E se destruiu imediatamente. Esse é um bem consumível. Além disso, os bens destinados à alienação também são bens consumíveis. Já os bens inconsumíveis são o contrário, né? São aqueles que você não, mesmo fazendo uso deles, né? Eles não terão a sua destruição imediata. Então, se você tem, por exemplo, vamos pensar aqui, um bem inconsumível, né? Geralmente os bens infungíveis, eles são inconsumíveis, certo? Porque você, não necessariamente, né? Então vamos pensar aqui no exemplo de bens inconsumíveis, né? É aquele em que se você usá-lo, ele não vai se destruir automaticamente. Imagine aí, por exemplo, a sua casa, né? A sua casa é um bem imóvel. Por mais que você use a sua casa, ela não vai ser consumível, ela não vai ser destruída pelo próprio uso, em regra, né? Em regra. Os bens imóveis não são destruídos pelo uso desse bem. Então, a melhor definição é essa, certo? E o principal exemplo de bens consumíveis são os gêneros alimentícios. É importante a gente compreender esse conceito. Bens singulares e bens coletivos. Doutor Luiz, singular é o bem considerado individualmente, ainda que esteja reunido com outros bens congêneres. Coletivo é o bem considerado em seu conjunto, seja um bem coletivo de fato, como, por exemplo, a biblioteca, seja um bem de direito, como, por exemplo, o espólio, que é o conjunto de todos os bens judecujos, né? Que é o conjunto de bens que vão ser doados em herança. Tá bom? O espólio. Beleza, beleza, professor. Além disso, além dessa classificação dos bens considerados em si mesmos, que nós acabamos de ver, certo? Nós também temos a classificação dos bens reciprocamente considerados, né? A classificação dos bens reciprocamente considerados. Então, os bens reciprocamente considerados podem ser bens principais. Principal é aquele cuja existência independe de qualquer outro, né? Esses são chamados bens principais. Nós também temos os bens acessórios. São aqueles que, para existirem, precisam ou pressupõem a existência do bem principal. Eles gravitam juridicamente em torno do bem principal. Exemplo de bens acessórios. Vamos dar um exemplozinho aqui, ó. Os frutos. Os frutos. Os frutos são bens acessórios. Porque os frutos são produzidos periodicamente pelo bem principal. Então, os frutos são bens acessórios. E que se reproduzem constantemente. Certo? Exemplo, a maçã. A maçã é um fruto da macieira.
Os aluguéis é um fruto civil. O bem imóvel produzindo um fruto civil, que são os aluguéis. Os juros são frutos dos bens. No caso, os juros é o fruto do capital, né? Que decorre do valor principal emprestado, os juros. Os dividendos são bens acessórios e também chamados de frutos, porque os dividendos decorrem da valorização e do lucro da empresa, do patrimônio da empresa, né, da atividade empresarial. A renda, fruto civil. Então, nós temos frutos naturais e frutos civis. Natural é aquele que vem da produção, por exemplo, na agricultura, né? Da produção das árvores, são frutos naturais. Existem os frutos civis, frutos para fins legais, né? Os juros, que são frutos do valor principal, os aluguéis, que são frutos do imóvel, e assim por diante. E nós também temos os produtos. Os produtos. O que são produtos, professor? Produtos são bens finitos, cuja retirada implica diminuição de sua quantidade inicial. Por exemplo, carvão de uma mina. Carvão de uma mina não é um fruto da mina. O carvão de uma mina é um produto, porque a mina tem uma capacidade limitada. Uma hora, se você fizer a exploração completa do bem da mina, ele vai se extinguir. Então, nós temos os frutos e os produtos, portanto, eles se extinguem. Já os frutos, não, eles são renovados constantemente, se reproduzem constantemente. E também, como acessório, nós também temos as benfeitorias. O que são benfeitorias, professor? São bens que integram o principal. Benfeitorias são bens que integram o principal. Então, imagine aí um exemplo. Você tem a sua casa, que é o principal. E aí você faz uma piscina na sua casa. Essa piscina é uma benfeitoria que você fez na sua casa. E ela vai, a partir daquele momento em que a piscina está pronta, integrar a sua casa, que é o bem principal. Certo? Essas benfeitorias, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser benfeitorias úteis, porque aumentam a qualidade do principal. Podem ser benfeitorias necessárias, porque elas conservam a qualidade do bem principal. E elas podem ser benfeitorias voluptuárias, que são aquelas de mero deleite, né? De mera recreação, certo? O critério será sempre o bem principal. O critério será sempre o bem principal, e não o proprietário. Beleza? O bem principal é que vai ser referente para você definir se trata de um fruto, se se trata de um produto, ou se trata de uma benfeitoria. Tranquilo, meus amigos? Beleza, professor, é assim que se classifica os bens, estou entendendo, estou entendendo. Pertenças, professor, o que são pertenças? Pertenças, por sua vez, e por último, né, no que toca nessa classificação, são bens que, não constituindo parte integrante do principal, elas não constituem bem principal. A eles, ou seja, ao bem principal, se destinam para o seu uso, serviço e aformoseamento. Essa é a definição da lei, certo? A pertença, meus amigos, ela não é um bem principal, certo? Ela não integra a essência do bem principal, mas ela é utilizada para o seu uso, para o seu serviço, para o seu aformoseamento. Essa é a expressão que o Código Civil dá, certo? A pertença não segue o principal, a pertença não segue o principal, certo? Isso cai na prova, às vezes ele pergunta, as pertenças, por serem bens acessórios, acompanham o principal? Não, a pertença não, certo? Beleza, ela é uma exceção à regra de que os bens acessórios acompanham o principal. Beleza, professor, beleza. As pertenças não se submetem, portanto, ao princípio da gravitação jurídica. Show de bola, meus amigos? Beleza.
Beleza. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, né? Já está ficando um pouco longo e nós ainda temos 4 páginas para debatermos e estudarmos, tá certo? Então, eu penso o seguinte, vale a pena a gente dar uma paradinha agora, tá bom? Para já chegarmos nas questões que eu quero abordar com vocês, todos esses temas aqui. Então, nós já vimos aqui as pertenças, vimos que elas não se submetem ao princípio da gravitação jurídica, tá joia? E aí falta nós falarmos da classificação dos bens quanto ao seu titular, e aí eu vou usar outra parte da aula 7 para que nós compreendamos, até porque eu quero discutir questões com vocês nessa aula 7, parte 4, tá bom? Então eu vou interromper o compartilhamento aqui, peço a vocês que me sigam no Instagram, se quiserem tirar dúvida lá no meu direct, né? Prof. Arley Souza, no Instagram, vocês falam comigo por lá, eu tirarei suas dúvidas, tá certo? É Prof, né? A-R-L-L-E-Y Souza. Prof. Arley Souza. Esse é o meu perfil no Instagram para lhes atender e lhes ajudar nessa caminhada do concurso, do sonho de alcançar um emprego público, um cargo público que vocês tanto almejam, tá certo? Além disso, meus amigos, se tiverem dúvida, também podem enviar e-mail para o professor Arley Souza, profarleysouza@gmail.com. Bom, então nós vamos dar um pequeno intervalo nessa parte da aula. Mandem e-mails para nós, mandem feedbacks, porque com as críticas de vocês, as sugestões de vocês, a gente pode tentar ainda melhorar a dinâmica da aula, a didática, o foco, tá certo? Alguns aqui já estão estudando há mais tempo a concurso, então já conhecem um pouco mais do assunto. Outros estão tendo o primeiro contato agora. A gente tem que tentar fazer um curso que sirva a todos, né? Esse é o nosso objetivo. Então, se vocês puderem dar um feedback para nós por meio de e-mail, ou do próprio Instagram, serão muito bem-vindos, inclusive as críticas, tá certo? Ninguém evolui sem receber críticas, né? Sem receber observações quanto ao seu trabalho. E nosso objetivo aqui, principal, ajudar vocês a passarem nesse concurso do TJRM. Bom? Até logo, um abraço a todos, bons estudos, continuem aí no foco e na mira. E já a gente volta para finalizar essa aula 7, parte 4.